Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização. Hoje vamos ficar com mais uma análise da obra de Francisco de Goya. Hoje vamos analisar a obra O Campo de Santo Isidro. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e estamos a falar de Francisco de Goya. Ai, eu gosto tanto, estou derretida, feliz da vida. Eu quero ver quem é que me vai tirar do Goya agora. Podem deixar nos comentários as obras de Goya que querem analisadas, porque eu já não quero parar. Quero ficar a analisar Goya até ao próximo ano. Pode ser? Ai, faz-me feliz. Goya faz-me feliz. Apesar dos temas não serem assim dos mais felizes, a mim faz-me feliz ver este talento que Deus nos ofereceu pelas mãos de Goya. Tão bom, tão bom, tão bom. Hoje vamos analisar uma obra muito interessante. É uma obra mais do início da sua carreira e é um cartoon, é assim que se chama. Ou seja, é uma obra maior de Goya, mas na verdade ela é um estudo preliminar para uma tapeçaria. Mas vamos analisá-la, porque ela nunca chegou a ser tapeçaria, vamos analisá-la como uma obra a óleo em tela que ela é. Hoje vamos analisar esta obra. Este é o Campo de Santo Isidro, uma obra realizada por Goya em 1788. Aqui podemos observar os madrilenos num campo vasto. Esta é a celebração de 15 de maio, a festa de Santo Isidro, que é o santo padroeiro da cidade. De manhã, após a missa, na Catedral de Madrid, o povo segue em procissão. À frente vão os padres da cidade de Madrid. Atrás dos padres vão as bandas de música. Atrás do padre e da banda de música vai o povo. E quando eu digo povo, digo toda a gente, dos mais pobres aos mais ricos. Eles atravessam a ponte para o outro lado da cidade e chegam a um vasto campo. Sobem um monte, que é o Monte da Ermida, e depois lá em cima têm uma vista esplêndida para Madrid. E é exatamente isto que nós estamos a ver nesta obra. São as comemorações da festa do padroeiro de Madrid, o Santo Isidro. Neste local, esta massa enorme de gente reza a São Isidro para que este lhe atenda às suas preces. Depois, ao longo do dia, a população espalha-se pelo campo junto às margens do rio Manzanares e comem, bebem e dançam, divertem-se, enquanto desfrutam da vista panorâmica para a cidade. À distância, podemos avistar a Ponte de Segóvia, à esquerda, e à direita, dois trabalhos arquitetónicos destacam-se. O enorme complexo do Palácio Real, que tinha sido acabado de construir após um incêndio que destruiu o antigo na festa de Ano Novo de 1734, e um outro trabalho arquitetónico, a Basílica de São Francisco o Grande, completada em 1785, até para a qual Francisco de Goya pintou uma peça de altar. Estas são duas edificações relativamente novas e Goya quer mostrá-las para nós, que era assim um orgulho da sua cidade, então ele está-nos aqui a mostrar estes dois complexos arquitetónicos bastante novos na época. Ainda hoje, o complexo do Palácio Real e a Basílica podem ser avistados neste local, tal como a festa de Santo Isidro ainda é realizada todos os anos a 15 de maio junto ao rio. Hoje em dia, entre os que comemoram, podem-se encontrar muitos políticos que aproveitam, especialmente naquelas épocas de pré-campanha, para fazer assim uns discursos à população, a prometer lá as coisas que os políticos fazem. Existe também uma fonte onde se diz que se deve beber, fazer uma prece a Santo Isidro e pedir um desejo, após que os políticos pedem ganhar as eleições. Isto é um ritual que se mantém desde o século XIX e é mais antigo ainda que o século XIX, mas aqui Goya está a retratá-lo como era no seu tempo. Na verdade, no tempo de Goya, a festa acabava com umas enormes fogueiras e apresentação de fogo de artifício. Estes eram os sinais para acabar a festa. Vamos agora olhar para a obra com muita atenção. À direita vemos uma mulher com uma roupa colorida a distribuir vinho tinto. Ou talvez não seja vinho tinto, talvez seja um licor muito popular na época entre os madrilenos que se chamava Perfeito Amore. A mulher vem de uma classe mais baixa e ganha o seu dinheiro quer como vendedora de rua ou então como criada. Ela, claro, está vestida de maja, como podemos perceber pelo seu casaco justo, decorado, com botões e borlas, um chapéu. Na verdade não é bem um chapéu, parece assim uma pequenina coroa cheia de laços. E por baixo disto tem uma mantilha, ou seja, uma rede. Tem uma mantilha e por baixo tem uma rede onde prende os longos cabelos, como nós podemos ver aqui nesta imagem. Dá assim a sensação que ela tem os cabelos presos numa rede. Uma verdadeira maja devia também ter uma infindável série de piadas prontas,
uma atitude que prenda a atenção dos homens, mas com um certo deboche e, claro, muito sal na sua atitude e na sua aparência. O majo, ou seja, a versão masculina, também usa o cabelo preso com uma rede, mas usa patilhas, o que o distingue das outras classes sociais que normalmente usavam perucas. Ainda mais característico, o majo enfeita os seus ombros com epaulettes. Epaulettes são umas ombreiras. Na verdade, acho que em português se chama dragona. É uma coisa que se coloca aqui, que é muito comum nos trajes militares. E vocês percebem que isto é muito espanhol, porque os toureiros também usam. Portanto, o traje de majo é muito típico, tal como o da maja. E eles põem assim estas coisas, parece assim umas palas aqui, todas enfeitadas com berloques, e também usam capa. É assim, eu vou-vos mostrar uma obra de Goya, que é um casal de majo e maja, onde podemos ver realmente como é o traje típico. Na verdade, o uso da capa foi banido em Espanha em 1760 por um ministro, o que levou a que quase rebentasse uma guerra. Houve um levantamento popular e os espanhóis disseram não, 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 ninguém nos tira o direito de usar a nossa capa. Os majos e as majas são assim as condições mais populares, entendem? Ou seja, são muito mais que os aristocratas e têm muito orgulho no seu traje, porque este traje não é só uma roupa, é um símbolo, é o símbolo do seu amor pela pátria, amor pela Espanha, pelo seu respeito à cultura espanhola. Eles são contra o iluminismo, são contra os invasores franceses, são contra mudanças, entendem? Logo, estão aqui a ferir o orgulho nacional quando dizem agora não podem usar isto ou aquilo. Os restos tinham medo desta gente, porque eles eram realmente a maioria. Em 1788, quando Goya pinta esta obra, o traje feminino da maja era moda entre as mulheres da alta sociedade, quando frequentavam bailes de máscaras, douradas, ou mesmo quando posavam para um retrato, como nós vimos na semana passada. Tivemos uma análise deliciosa de uma obra do Goya, que é a Duquesa d'Alba vestida de negro, também conhecido como a Viúva Negra. E ela está com o traje de maja. Ora, a Duquesa d'Alba não é numa classe popular. Ela era a mulher com mais títulos na Espanha. Ela era a segunda maior dama de Espanha, logo depois da rainha, e mesmo assim tinha mais dinheiro que a rainha, estão a ver? Portanto, era de bom tom, era na moda nesta época elas vestirem os trajes. Para pousar, para ir à tourada, para ir a um baile, não andavam assim todos os dias, claro. Para além de ser um traje da moda, nesta altura, era também, claro, o símbolo do apoio à Espanha e tudo o que era a cultura espanhola e, por associação, uma posição contra tudo o que era francês. Não se podemos esquecer que desde 1700 que a Espanha era governada pelos Bourbon, que são uma casa de origem francesa. Os Bourbon tentavam diminuir o poder da Igreja, tentavam fazer com que a Espanha abrisse mais para as ideias do iluminismo e havia uma grande resistência das pessoas porque os Bourbons eram estrangeiros na cabeça deles, não é verdade? Eles tinham deposto o rei e estavam ali. Enfim, a situação em Espanha era complicada, estamos a viver períodos napoleónicos, portanto, tudo o que vinha de França não era muito bem visto. O traje da maja é um símbolo nacional de resistência. É isso que eu vos quero dizer. E também estava na moda pelas senhoras da alta sociedade que o vestiam para se disfarçar. O vestuário da maja usado pelas altas sociedades era então um símbolo de apoio à Igreja Católica Espanhola e às suas tradições. Muito mais do que isto, o traje da verdadeira maja simbolizava o desejo da liberdade e viver em comunhão com a natureza. Em Espanha, a maja e o maja eram símbolos da luta contra a sociedade estabelecida e Goya muito fez para que estes trajes fossem cada vez mais conhecidos e acabou por os tornar extremamente populares, porque ele retratava estas mulheres jovens, ricas, belíssimas com estes trajes, ele colocava o povo com estes trajes. O Goya era um pintor apreciado dentro de Espanha e fora de Espanha, portanto ele realmente tornou o traje de maja e de majo muito populares, acessível a toda a gente. Na altura em que pintou esta obra, o Goya era um pintor que era muito procurado pelos seus retratos, era um pintor que estava com dinheiro, ele também trabalhava para a fábrica de Santa Bárbara, que fazia então as tapeçarias, para a qual é este estudo, e entrava dinheiro na conta do Goya. E uma coisa que as pessoas ricas em Espanha faziam, pronto, todas faziam, e assim como o pobre ficava rico também queria fazer, era comprar uma carruagem, porque havia duas classes sociais, percebem? As que andam a pé e os outros. E o Goya agora tinha dinheiro e queria ser como os outros. Então ele vai tentar comprar uma carruagem. E há uma razão pela qual eu estou a contar esta história. Ele vai comprar uma carruagem e chega ao pé do comprador e diz que quer experimentar uma carruagem de 4 rodas, sem capota, sem portas, que era assim mais desportiva, não é verdade? Ele gostava de velocidade. E o comprador levou-o a visitar a andar de carruagem, a fazer um test drive.
Enquanto estavam dentro das ruas de Madrid, a coisa correu muito bem. Iam devagar, iam com atenção. Assim que saíram da cidade e se dirigiram para o campo, os cavalos começaram a andar assim, a galopar. Em vez de ir a trote, começaram a galopar muito rápido. O Goya assustou-se. Então, o que é que acontece? O vendedor da carruagem pergunta-lhe: você quer conhecer aqui uma manobra especial que se chama curva napolitana? Ora, o Goya não sabia o que era uma curva napolitana, entregou as rédeas ao vendedor e, de repente, o que acontece é: o Goya é projetado, os cavalos são projetados e a carruagem é projetada e dá-se um acidente. Ele conta esta história a um amigo, numa carta, mas ele conta isto como se fosse uma aventura ótima, maravilhosa, ele cheio de orgulho de ter tido um acidente. Na verdade, ele ficou manco. Ficou coxo depois deste acidente, mas comprou uma carruagem. Agora já não era parte do povo a pé. Entendem? Gente de la pie. Aos 40 anos, o Goya já não era um deles, conseguira comprar a sua carruagem. E nós podemos ver nesta obra muitas carruagens, a grande paixão de Goya. Esta obra foi realizada, na verdade, em plein air, ou seja, em pintura ao ar livre, com pinceladas rápidas que antecipam o que viria a ser o trabalho dos impressionistas 100 anos mais tarde. Esta é uma obra que se destinava a ser traduzida numa tapeçaria. No trabalho de tapeçaria, o artista inicia com o desenho preparatório, que são chamados o cartoon. Depois, estes desenhos, o pintor pensa no desenho e faz o cartoon. Este desenho tem que ser do tamanho, da proporção da tapeçaria. Se a tapeçaria tem 5 metros por 10 metros, o desenho vai ser desse tamanho, entendem? As cores vão ser o mais próximas possíveis das lãs do material da tapeçaria. Portanto, estes estudos que nós estamos a ver são óleo sobre tela, do tamanho da tapeçaria, o mais parecido possível com o que iria ser tecido, portanto, com o resultado final. É um estudo extremamente próximo do que seria a tapeçaria. O estudo da cor, o estudo do personagem, tudo isto é praticamente igual ao resultado final da tapeçaria. Depois da tapeçaria estar feita, estas telas iam para uma cave qualquer para deitar fora, ou eram reutilizadas para novos desenhos, pinta de branco, e vamos começar de novo. Esta existe porque não foi feita a tapeçaria. Existe uma tapeçaria de Francisco de Goya em Portugal. Eu vou deixar o link para o museu onde ela está. Ok? Esta obra de Goya, apesar de ser um estudo para uma tapeçaria, nunca chegou a sê-lo, porque a obra é demasiado rica em detalhes para ser possível passar para uma tapeçaria. Como podemos ver pelo número de carruagens que o Goya aqui colocou. Eram todas as que ele gostava, estão todas aqui. Isto, claro, revela o deslumbramento de Goya com as carruagens, mas também o facto de ele não querer desenhar tapeçarias. Goya trabalhou para a tapeçaria de Santa Bárbara nos últimos 10 anos e ele sabia perfeitamente, porque ele era um excelente profissional, já tinha feito isto muitas vezes, que não havia maneira possível de traduzir este pormenor das carruagens para uma tapeçaria a sério. Então nós temos aqui duas hipóteses. Primeira, ele queria muito ser despedido. Ele tinha que fazer o que lhe mandavam. Mandaram-lhe: agora quero uma tapeçaria das festas do patrono da cidade. Ele tinha que fazer. Só que ele não queria continuar a fazer. Então fez uma coisa que sabia logo à partida que não ia dar certo, não é? Ou então, temos uma outra hipótese. Ele achava que o emprego estava abaixo do seu talento. E queria, mas era fazer outras coisas, como, por exemplo, pintar retratos. Ele já era muito conhecido por as tapeçarias, ele era muito conhecido por ser o pintor da corte e ele queria enfurecer o chefe para mandarem embora para ele finalmente poder estar livre de tudo. Portanto, é uma pintura de protesto, podemos considerar. Goya pôde protestar, pois a vida corre-lhe muito bem. O seu trabalho tinha bastante procura, em especial os seus retratos, mas como lhe for ordenado o cartoon para a tapeçaria da festa do Santo Isidro, Goya queixa-se de falta de tempo para terminar tão grande projeto e não tinha tempo para os seus projetos pessoais. A tapeçaria do campo de Santo Isidro destinava-se, na realidade, ao quarto de duas jovens princesas. Então tinha que ser alegre e vibrante, tinha que conter muitas figuras femininas, mas sem alusões eróticas. Entre as figuras femininas que Goya aqui destaca, poucas são de origem mais pobre, porque é assim, pobreza e sensualidade não são temas para jovens princesas terem no quarto. Que é a dicotomia de Goya fascinante. Aquilo que ele tinha que fazer para pagar as contas, porque era um homem que gostava de carruagens e gostava de comer bem e tinha um filho para alimentar,
E as coisas que ele gostava de pintar estavam em contradição total. Por isso é que volta e meia ele fazia estes protestos, não é? Obviamente que esta tapeçaria para o quarto de duas meninas, duas jovens princesas ricas. Então o que é que ele tem que pintar? Mulheres bem postas e ricas. Temos uma maja, não temos mais. E depois temos a alta sociedade aqui representada. As senhoras com guarda-sol são obviamente classe alta. As suas roupas não são tão coloridas como as da maja, que serve o vinho, e o uso do guarda-sol protege a sua pele alva. Outra característica das classes altas é a pele muito branca e também protege a sua modéstia. Tal como a mantilha, os lenços de tecidos transparentes que vimos na Duquesa d'Alba, o guarda-sol também é, na verdade, um acessório de status, ou seja, só algumas pessoas usavam alguns acessórios. Os homens ricos usavam peruca, não usavam o cabelo preso com marrete como os pobres, que eram os majos. E as senhoras ricas usavam o chapéu de sol para proteger a sua pele branca. Isto era algo que só as classes altas também faziam. Reparem como as duas senhoras sentadas com o seu guarda-sol parecem esconder-se dos olhares do homem de bengala. Querem mantê-lo um pouco à distância. Este homem também é de classe alta. Ele usa peruca e o seu fato não é de majo. A roupa indica a classe a que se pertence. E o uso da roupa, fora das condições sociais do indivíduo, ou seja, uma pessoa de alta sociedade vestir-se de maja e um majo e uma maja vestirem-se de pessoas de alta sociedade, era considerado de mau tom e era muitas vezes usado nas comédias. Existiam os teatros, não é? Que divertiam o povo em Espanha e normalmente as comédias mais famosas que as pessoas se riam mais era exatamente quando alguém de uma classe tentava passar para outra classe através da roupa. Uma das peças mais famosas da época era da autoria de Ramón de la Cruz. Esta obra passava-se durante as festas de Santo Isidro, exatamente esta festa que estamos a ver, onde as pessoas de várias classes sociais se misturam no campo. Jovens ricos em busca de conquistas, majos procurando uma luta, majas fazendo um flerte com os rapazes. No meio de tudo, encontra-se uma jovem criada e um jovem criado, que deveriam ter ficado a guardar a casa dos seus senhores, mas não quiseram perder o divertimento. E o que é que eles fizeram? Vestiram a roupa dos patrões e foram para a festa. Assim, incógnitos, não é? Vamos vestir aqui a roupa, toda a gente pensa que nós somos uns senhores e ninguém nos vai denunciar. Estão na festa e quem é que eles encontram assim de caras? O patrão e a patroa vestidos de majo e de maja. Ou seja, claro que isto leva um monte de peripécias ridículas, os pobres a tentarem ser ricos, os ricos a tentarem ser pobres, mal entendidos, vai que não vai, e depois no fim toda a gente se vai reconciliar. Era uma peça muito famosa, era das mais famosas de Madrid desta altura, e era muitas vezes verdade. O Goya, ele próprio comentou, no Cartas para os Amigos, que viu estas cenas acontecerem mais que uma vez na festa do Campo do Santo Isidro. Ou seja, as senhoras ricas achavam o máximo vestir o fato de maja, e as majas achavam o máximo fingir que eram ricas, andavam lá de chapéu de sol. Enfim, festa. Nesta obra, o Goya apresenta-nos alguns indivíduos individualmente e, ao mesmo tempo, mostra grandes massas de gente que se confundem. Esta é uma composição difícil. O Goya queria destacar algumas pessoas, mas não queria que elas se separassem do grupo, não queria que nos parecessem grupos diferentes. Portanto, tudo isto tinha que ser uma massa de gente, no entanto, algumas pessoas tinham que ter características particulares. Isto é difícil de fazer, esta composição, e o Goya encontrou uma solução, genial, claro, ele era genial, que foi colocar os personagens num patamar mais elevado. Nós temos alguns indivíduos em destaque, são os que estão no alto do monte, e depois ele trabalhou a massa de gente ao longo de todo o campo de forma mais anónima. A vista da cidade aqui também é trabalhada como mais um elemento pictórico, cujas cores claras contrastam com a confusão que se está a passar no campo. Existe um equilíbrio entre a secção mais clara no topo da obra e os indivíduos ao nível do chão, o que transforma esta cena em calma e harmonia. Aqui temos uma vista que lhe foi encomendada e que retrata o gosto das elites, mas Goya conseguiu introduzir alguns elementos de si mesmo, o seu amor pelas carruagens e a mulher vestida com o lindíssimo traje de maja. Em relação à análise a esta obra, está feita. Mas existe algo que eu vos quero dizer, é que 30 anos depois desta obra ter sido realizada, atenção que isto foi uma obra que lhe foi encomendada para o quarto de umas princesas, portanto liberdade criativa ele não teve. 30 anos mais tarde, já quando ele estava muito doente a viver na Casa del Sordo, a sua quinta nos arredores de Madrid, que se chama a Casa do Surdo, Casa del Sordo, ele voltou a fazer o Campo de Santo Isidro. E desta vez não foi uma encomenda, portanto desta vez ele fez-o de forma completamente
livre. Faz parte das pinturas negras, nós vamos ter análise das pinturas negras do Goya dentro de muito pouco tempo aqui no canal, e eu quero vos mostrar, só para vocês perceberem o contraste, a dualidade que existe na obra deste homem. Esta é a obra Campo de Santo Isidro de Goya, 30 anos mais tarde. Desta vez não é uma obra para as princesas, nota-se bem. É um fresco executado no seu período negro. 30 anos depois, vivera-se a Revolução Francesa, o auge e a derrota do Napoleão, a ocupação de Espanha e a terrível Guerra Civil. A Inquisição reconquistou o seu poder e cercava o Goya por todos os lados. Ele teve que partir de Madrid, foi viver para o outro lado do rio, na Casa del Sordo, onde pintou as paredes com as suas pinturas negras. Isto foi diretamente pintado na parede. Estas suas pinturas negras são visões de pesadelo, medos e demónios e contrastam grandemente com a obra para as princesas. Estas são as duas facetas do gênio que foi Francisco de Goya. Interessante, não é? 30 anos. Ele passou por muita coisa, ele viveu uma guerra. São dele, assim, os maiores manifestos da guerra na perspectiva das vítimas. Ele até tem uma série de gravuras muito interessante. Deixem nos comentários se vocês querem um vídeo sobre a série Caprichos e a série Desastre de Guerras, porque são gravuras, uma de uma fase mais inicial da carreira dele, os Caprichos, em que ele faz sátiras sociais sobre a Espanha da altura, e os Desastres de Guerra, que são logo depois das invasões napoleónicas, em que ele retrata a violência e a crueldade das tropas de Napoleão para com as pessoas de Madrid. Se quiserem eu faço 2 vídeos, uma análise de cada. Eu gostava muito de fazer, digam que sim. Pronto, na próxima semana vamos ter mais análises de vídeo de Goya. Vamos ficar com Goya durante os tempos, eu gosto. Espero que tenham gostado. Eu quis muito trazer esta obra. Primeiro porque um estudo preparatório para uma tapeçaria, porque o Goya durante 10 anos trabalhou para tapeçarias, portanto nada mais justo que trazer, não uma tapeçaria, mas um estudo para uma tapeçaria. Achei interessante porque o Campo de Santo Isidro, e depois 30 anos depois ele pinta novamente, este sendo uma encomenda de famílias ricas para umas princesas, e o outro sendo ele numa fase em que estava a combater os seus demónios nas pinturas negras. Portanto, acho esta dualidade muito interessante de se analisar. Queria-vos contar a história das carruagens, porque eu acho que o Goya tem assim retratos, imagens, histórias incríveis. Ele é uma pessoa difícil de perceber, ele talvez não se percebesse também, mas todos temos dualidades dentro de nós, não é verdade? É mesmo. E pronto, por hoje é tudo. Analisámos o Campo de Santo Isidro, uma obra fantástica de Francisco de Goya. Na próxima semana vamos ter mais análises. Deixem um gosto, deixem um comentário, por favor, sejam gentis comigo. Ando muito cansado ultimamente, portanto preciso de mimo, ok? Estou feliz, estou a falar de Goya, já é alguma coisa. Também me podem pagar um café ou ser membros do Clube Criarte. Nós na próxima semana teremos mais atualização. Até lá, fiquem bem. Eu sou a Sara e vão ver assim umas obras de Goya. Tchau!